Fala galera do nono ano, vamos lá, aula hoje, 29 de abril de 2021, vamos lá, correção da nossa atividade da aula anterior. Como vocês veem na tela, nós temos aí a questão número 3 da página 37, onde nos diz: quando A igual a 10, B igual a 21 e C igual a 8, a expressão raiz quadrada de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C é definida no conjunto dos reais. Qual é o valor dessa expressão? Então vamos lá. Vamos substituir, certo? Vou pegar o quadro aqui para a gente fazer essa questão. E vamos resolvê-la. Então, olha, eu tenho ali que o valor, deixa eu colocar aqui a cor amarela, fica mais fácil, fica melhor o contraste. Eu tenho ali que o A vale 10, então vou colocar aqui A igual a 10. O B vale 21 e o C vale 8. Certo? Então, tenho esses valores aí. Então, eu tenho uma expressão onde me diz que o B é ao quadrado menos o 4 que multiplica o A que multiplica o C. Será que isso aqui vai assumir um valor real? Para sabermos, temos que substituir os valores. O B é 21, então teremos que colocar 21 elevado ao quadrado, menos o 4, que multiplica o A, que é 10, que multiplica o C, que é 8. Logo, nós teremos o quê? Nós teremos 21 vezes 21. Quanto é que dá 21 vezes 21? Então, fazendo uma continha rapidinho aqui, né? 21 vezes 21. Nós teremos 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Não, 441. Certo? Então, 441. Então, vamos lá, apagando aqui. Então, sei que 21 ao quadrado dá 441. Então, vou colocar 441. Menos 4 vezes 10 dá 40. 40 vezes 8, não. 4 vezes 8 são 32. Então, dá 320. Logo, a raiz aqui vai ser quanto? 441 menos 320. Então, 320 para 400, eu tenho 80, né? 80 mais 41, 121. Então, raiz de 121. Nós sabemos que a raiz quadrada de 121 é 11. Logo, ela é definida assim no conjunto dos reais, né? E o valor da expressão é 11. Valeu, galera? Vamos lá para a próxima questão. Vamos abrir aqui, uma pausa para me abrir aqui. Então, tem uma quarta questão aí que nos diz: verifique se a expressão raiz quadrada de x ao quadrado menos y ao quadrado é definida no conjunto dos reais, quando x é igual a 13 e y é igual a 12. Vamos lá, então, abrindo o quadro verde, né? Não é quadro negro. Vamos lá, então tenho aí que a raiz quadrada de x ao quadrado menos y ao quadrado, sendo que o x vale 13. Então, jogo logo na raiz aqui, ó. 13 ao quadrado. Menos o y vale 12 negativo, então menos 12 também ao quadrado. Daqui, o que é que nós tiramos? Ó, que 13 vezes 13 dá 169. O menos 12 ao quadrado vai ficar um resultado positivo, certo? Só que tem um menos ali, ó, antes. Então vai ficar menos 12 vezes 12 dá 144. 169 menos 144, nós temos raiz quadrada de 25, que resulta em 5. Logo, ela é definida no conjunto dos reais e o seu valor é 5. Valeu, galera? Então, essa foi a correção das questões 3 e a questão número 4 da página 37. Vamos lá continuar, galera, nosso aprendizado. Hoje nós vamos verificar, abrindo o livro aqui. Abrindo o livro, nós temos aqui para hoje as propriedades do radical, certo? Você tem um livro aí, você pode verificar na página 38, né, 39, 40, certo? A propriedade do radical. Então, para início da conversa aí, nós temos aí, né, ó, toda expressão matemática que tenha forma raiz enésima de A com A pertencente aos reais, né, positivos, né, a gente lembra, né, que em alguns casos o negativo não tem raiz, né, quando o índice é par, com N pertencente aos naturais, né, ou seja, tem que ser
acima de 1, 2, né? Por aí vai. Então, n maior do que 1, né? Recebe o nome de radical aritmético. Em todo radical, podemos destacar que n é o índice e a é o radicando. Beleza? Então, no radical raiz de 5, o índice é 2. No radical raiz cúbica de 10, o índice é 3. Então, nós vamos verificar. Sim, aqui tem a leitura aqui de algumas, né? Ó, como é que se lê quando nós temos só a raiz sem um índice, né? Ó, aí tem lá o 5. Então, eu leio raiz quadrada de 5. Para o segundo aí, ó, raiz cúbica de 10. Para o terceiro aí, ó, raiz quarta de 2 terços. Vamos verificar aqui, antes de prosseguir aqui no livro, um resumo breve sobre as propriedades, certo? Vou usar aqui um slide que trata de radiciação da professora Simone. Então, nós temos aqui ó, um breve resumo das propriedades da potenciação. Certo? Daqui a pouco eu vou mostrar também no livro de vocês como se encontra certo? Essas propriedades. Então, a primeira propriedade aqui ó, que nós vemos, a propriedade número A, nós temos ali ó, o produto de duas raízes com o mesmo índice. Raiz, por exemplo, aqui, ó, raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 2. Isso aqui, galera, é a mesma coisa que você pegar os dois valores ali do radicando e multiplicá-los. 5 vezes 2, 10. Então, fica raiz cúbica de 10. Então, essa é uma das propriedades da potenciação. Então, se você encontrar uma operação onde eu tenho raízes com o mesmo índice, elas estão multiplicando, então eu posso pegar os radicandos e multiplicá-los. Certo? Então, da forma que tem aí no exemplo. Então, se eu tenho raiz quadrada de 3, por exemplo, vezes raiz quadrada de 3, por exemplo, o que é que eu posso fazer? Ó? Isso aqui vai resultar em raiz quadrada de 9, que é 3. Certo? Então, isso quando os índices forem iguais. Certo? Quando os índices forem iguais. Ok? Então, eu posso fazer esse artifício, essa propriedade. Na segunda propriedade, nós temos aí o B. Eu tenho aí uma potência. Aliás, eu tenho aí uma raiz de uma potência. Certo? Uma raiz de uma potência. O que é que eu posso fazer? Eu posso multiplicar o índice e o expoente do radicando pelo mesmo número. Por exemplo, aqui eu tenho raiz cúbica de 5 ao quadrado. Eu posso converter, obviamente que eu vou ter que multiplicar o mesmo número, certo? Tanto no índice quanto no radicando. Então, se eu multiplicar por 2, vai ficar o quê? Raiz sexta de 5 à quarta. Essa propriedade ela vai servir em alguns casos até para deixar certo? O índice igual ao expoente do radicando. Mas vamos lá, então vamos compreender aí. Eu tenho 3 raiz cúbica de 5 ao quadrado. Então, eu vou pegar o 2 multiplicar por 3 e multiplicar por 2 ali do 5. Ficando a raiz sexta de 5 à quarta potência. Na terceira propriedade aqui, eu tenho uma raiz de uma fração. Raiz de uma fração. Significa o quê? Que essa raiz ela pode ser calculada tanto no numerador quanto no denominador. Certo? Sendo que o B tem que ser diferente de zero, obviamente. Então, se eu tenho ali raiz quarta de 5 terços, é a mesma coisa que raiz quarta de 5 dividido por raiz quarta de 3. Certo? Então, o radical ele vai servir para os dois. Certo? Vai servir para os dois, sendo que vai ser o mesmo índice. Só vai mudar os radicandos. O radicando de cima vai usar o numerador, o radicando de baixo vai usar o denominador, certo? Da fração. E uma quarta propriedade aqui, quando eu tenho uma potência, certo? Um expoente de uma raiz. Esse expoente dessa raiz vai ser a mesma coisa da raiz do radicando elevado ao expoente. Não entendi? Veja o exemplo aqui. Raiz cúbica de 8 à quinta. Raiz cúbica de 8 à quinta. Quer dizer o quê? Que esse a quinta é o expoente. É como se fosse raiz cúbica de 8 elevado à quinta potência. O expoente, aliás, o índice, continua sendo o mesmo. Certo? Não vou multiplicar. O que vai ser trazido
seria ali para o radicando, o expoente, certo? Então, o 5 pertence ao 8 ali como expoente. Só que aqui, ó, o que é que foi feito nesse caso? O 8, ele tem raiz cúbica. A raiz cúbica de 8 é 2, então o 2 ficou elevado à quinta, que dá 32. E como última propriedade aqui, ó, nós temos o produto, ou melhor, raiz de raiz. Uma raiz, né, P, de um índice P, de uma raiz de índice N, né, do radicando A. Eu posso simplesmente pegar e multiplicar os índices das duas raízes. Então, raiz cúbica de raiz quadrada de 7 vai ficar raiz de 6, raiz sexta de 7. Porque eu vou pegar os índices, vou pegar o índice que é 3, pegar o outro índice que é 2, multiplicar 3 vezes 2, 6, que dá raiz sexta de 7. Então aqui o exemplo, a simplificação, certo? Das propriedades do radical. E é válido lembrar, galera, quando nós temos um número muito extenso, ó, por exemplo, raiz quadrada de 448, raiz cúbica de 3.375, como é que eu vou fazer? Já foi até explicado, né, nas aulas anteriores como é que eu faço. Ó. Então, eu vou fazer a fatoração. 448, ó, vou dividir, né, fatorando por 2, né, vou obter o quê? Já que é quadrado, né, raiz quadrada, certo? Eu vou procurar deixar em grupos de 2 em 2, ó. Certo? Grupos de 2 em 2. Ó. Então aqui vai ficar 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, vezes 7. Ó. Então esse 2 ao quadrado vezes 7, vou trazer aqui, mudar a cor para vermelho, que é mais visível. Ó, isso aqui ficaria o quê? Ficaria raiz quadrada de 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Né? Porque eu estou ali, né, 3 vezes o 2 ao quadrado, vezes o 7. Ó. Como aqui o índice é 2, ó, eu posso fazer o corte aqui, ó, desses valores. Então vai ficar o quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então por isso que ficou 8 aqui, ó. Ele vai para fora da raiz. E sobrou quem? Ó? Sobrou 7. Então ele vai ficar aqui dentro da raiz. Ó. Beleza? Então aqui é quando é raiz quadrada, né? Se for a raiz cúbica, né? A minha intenção, ó, é dividir, né, fazer a divisão e deixar em grupos de 3 em 3, certo? Porque é cúbica. Então a intenção seria o que aqui? Deixar, ó, 3 valores de 3 e 3 valores de 5. Beleza? Então, ó, se aqui é a raiz cúbica, vou cortar esses 3 como 3 aqui. Vai sobrar o quê? Ó? 3 vezes 5, 15. Tranquilo? Então aqui é o cálculo, né, de raízes maiores, independente do índice, certo? Independente do índice. Então poderia fazer isso. Se fosse, por exemplo, ó, vamos supor, se nós tivéssemos ali raiz sexta de 3.375. Então deixa eu colocar aqui, ó, raiz sexta, né, ó, de 3.375. Aqui, ó, ficaria assim, raiz sexta de 3 ao cubo vezes 5 ao cubo. Como aqui é 6, eu poderia dividir esse 6, ó, por 3. Certo? Ó, dividir por 3, dividir por 3, dividir por 3. Então, o que é que nós teríamos aqui? Nós teríamos, ao invés de ser raiz sexta, agora seria raiz quadrada. Porque 6 dividido por 3 dá 2. Ó, e 3 vezes 5, 15. Então, ficaria raiz quadrada de 15. Ó. Certo? Então, posso usar esse artifício. Ok? Então, aqui nós tivemos a propriedade, né? Que são essas propriedades, as mesmas que tem no livro aí, certo? Só que de uma posição disposta de uma ordem diferenciada da que está no livro. E o cálculo de raiz quadrada de número grande, né? E a questão da simplificação, né? do radicando, né? Ó. Então, basta você dividir o expoente do radicando pelo índice. Isso que eu fiz agora há pouco, certo? Ali na raiz sexta de 3.375, né? Eu dividi, né? Tanto os 3 quanto os 6. Então, aqui eu posso fazer também a mesma coisa. Ó. Raiz cúbica de 7 elevado a 18. O que é que eu faço? Vou dividir por 3. 18 dividido por 3 dá 6. Ó. Então, 7 saiu da raiz, né? Ó, mas ficou 7 a sexta, porque esse 18 ó, foi dividido por 3. Bem simples, né? 5 a quarta, né? Raiz quadrada de 5 a quarta.
Se aqui é a quarta, né, ó, aqui é o índice 4, o expoente, e aqui é o índice 2, ó, vou dividir 4 por 2. Então ficou 5 ao quadrado. Da mesma forma, né, na próxima, raiz quadrada de 2.500, né, ó, dá 2 ao quadrado vezes 5 à quarta. Então esse 2 aqui, ó, corta com 2. O 4 corta com 2. Então 2 aqui ficou só elevado a 1, né, ó, e o 5 ficou ao quadrado. Então 2 vezes 25, 50. Ok? Então basta você prestar, né, atenção. Então note, né, que no último exemplo foi necessário decompor o número para simplificar. Essa é outra forma de calcular uma raiz, certo? Então, com muita atenção. E se o resultado da divisão, né, ela não for exata, só sai da raiz se o resultado for exato. Caso contrário, continua lá, que a gente fez no exemplo lá que sobrou o 7, né? Então, o 7 saiu de dentro da raiz. Então, ó, se eu tenho aqui raiz quadrada de 125, 125 é a mesma coisa, ó, se eu for fazer a fatoração, né, ó, 125, dividido por 5, ó, vai dar 25. Dividido por 5, dá 5 e 5, 1. Então ficou 5, ó, já que é raiz quadrada, vou dividir em 2, ó, vezes o 5. Certo? Então por isso que tem aqui, ó, 5 ao quadrado vezes 5. Então eu poderia fazer o quê? Tirar, né, esse 5 aqui, esse 2, perdão, ó, com o 2 do índice. Então esse primeiro 5 viria para fora da raiz, ó, e o outro 5 ficaria, ó. Beleza? Então se existe a possibilidade de fazer a divisão, né, do expoente pelo índice do radical, faça, certo? Então, mas o valor, a base vai para fora da raiz do radical, certo? Então, no caso aqui, né, nesse exemplo, eu tenho raiz quinta de B a 35 vezes C a 42, né? Só que aqui é raiz quinta, certo? 42 não dá para dividir por 5, mas o 40 dá. Então, foi dividido ali, né, ó, o B 35, o C 40 e o C 2. O que vai acontecer? O 35 dá para dividir por 5? Esse 35 dá para dividir por 5? Dá. Dá 7, ó, tá aqui ele. Deu 7. O 40 dá para dividir por 5? Dá. Dá quanto? Dá 8, tá aqui o 8, certo? Em cima desse C, ó. E esse outro C tá ao quadrado? Tá, então ele continuou dentro, ó, não dá para dividir, não deu para fazer a simplificação, certo? Então aqui são formas de você simplificar quando o resultado da divisão não foi exato, ok? Então nós temos aqui também, ó, se o índice for maior que o expoente do radicando, né, ó. Eu tenho ali, ó, a raiz nona de 1,7 a sexta potência, ó. Então eu posso fazer aquela propriedade que nós vimos lá, que é dividindo ou multiplicando. Então eu posso pegar esse número aqui do índice, ó, eu posso pegar esse 9, certo? E dividir ele por quanto? Vamos dividir por 3, ó. Só que se eu peguei e dividir ele por 3, aqui em cima também no 6, ó, vai ser dividido por 3. Então 9 por 3 dá 3, ó, tá aqui esse 3. E 6 por 3 dá 2, ó. Pronto. Então deu para simplificar essa raiz, né? É raiz 15ª, né, de A mais B a quinta. Então eu posso cortar, né, ó, dividir o 5 por 5 e o 15 por 5. Então fica 3. E aqui fica só 1. Entendeu? Então eu posso fazer essas simplificações. Então, voltando para o livro de vocês aí, nós temos aí as propriedades já mostradas para vocês, ó. A primeira propriedade aí é você fazer, né, o corte ali dos expoentes, né, ó. Se eu tenho raiz quadrada, raiz quinta de 32, ó, raiz quinta de 32. Fazendo a fatoração do 32, vou encontrar o quê? Vou encontrar 2 à quinta. Então, o índice do radical ficou igual ao expoente, então eu posso cortar o 5 com o 5. Tá captando? Então, fica somente o 2, ó, certo? Então, dividir aqui o 5 com o 5, né? Dividir. Então, o radical sai, deixa de existir. Então, aqui fica 2 somente. That's ok? Então, tá fácil, né? Tá tranquilo. Já na segunda propriedade aqui, né, ó, você pode multiplicar ou dividir, certo? Ó, o índice e o expoente pelo mesmo número, né? Ó, P. Ou seja, pode ser por 2, por 3, qualquer número. Mas o mesmo que você usar no N, tem que usar no M. Beleza? Então, o mesmo valor que você usar no índice, tem que usar também no expoente do radicando. Então, nós temos aí, por exemplo, raiz oitava de 10 a oitava. Raiz quadrada de 10 ao quadrado, né? Então,
usando a primeira propriedade, eu posso cortar o 8 com o 8 e o 2 com o 2. Próxima página. Vai dar ambas as duas 10, né? Mas eu posso também, dividir, né, o 8 por 4 e o 8, né, também do expoente por 4 também. Então vai ficar raiz quadrada de 10 ao quadrado. Certo? Então posso fazer essas simplificações aqui usando essa propriedade da divisão e da multiplicação do índice e do expoente. Raiz sexta de 10 a quarta. Então posso dividir por 2, né, o 6 por 2, o 4 por 2. Vai ficar raiz cúbica de 10 ao quadrado. Raiz 12 de 64. Então, fatorando 64, eu vou encontrar 2 à sexta. Então, eu posso dividir tanto 12 quanto o 6 por 6. Então, vai ficar a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2. Pronto. Certo? Tá? A terceira propriedade é que é a raiz da raiz, né? Então, você vai fazer o quê na raiz da raiz? Vai repetir o radical, né, e vai multiplicar os índices. Então, se eu tenho raiz cúbica de raiz quadrada de 64, vai ficar raiz sexta de 64. Certo? Então, vai ficar raiz sexta de 64. E raiz quadrada de 64, né, você sabe que é 8, né? Então, fica raiz cúbica de 8. E simplificando o 8, vai dar 2 ao cubo. Que sobra só o 2 no final das contas, né? Então, nós temos aí, né, um outro exemplo aqui, raiz quinta de raiz cúbica de 2. Então, vou repetir o radical, né? Repetir o radicando, que é 2, e multiplicar os índices, né? 5 vezes 3, 15. Então, vai ficar raiz quinta, melhor, raiz 15ª de 2. Certo? Então, aí tem outros exemplos também. E a outra propriedade, né? A raiz de um produto, né? Vai ser a mesma coisa do produto das raízes. Certo? Então, se eu tenho aqui raiz de 4 vezes 25, a mesma coisa de raiz de 4 vezes raiz de 25. Certo? Isso quando está multiplicando, certo? Somente quando está multiplicando, é o produto. Certo? Então, se eu tenho ali, né, como outro exemplo, raiz quadrada de 9, por exemplo, né, vezes raiz quadrada de 8, é a mesma coisa que raiz quadrada de quê? De 9 vezes 8. Tranquilo? Então, muito fácil, né? É só prestar atenção e estudar. E uma quinta e última propriedade é quando eu tenho ali, né, a fração, né, uma raiz de fração. Então, a mesma coisa, a raiz quadrada de 25, né, sobre 9 é a raiz de 25 e a raiz de 9. Ambos, né, 5 e 3. Certo? Tranquilo, 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 né? Outro exemplo aqui, raiz quadrada de 64 sobre 100, né? É a mesma coisa que raiz de 64 sobre a raiz de 100. Que seria quanto? 8, né? E 10. Ok? Então, para complementar o aprendizado de vocês aí, já tem aqui tudo, né? O resultado ali e tal, mas eu quero que vocês façam o processo, certo? Eu sei o que é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso, mas eu quero o processo, como é que chega lá? Né? Só a resposta já tem no livro. Lá no final do livro já tem a resposta. Eu quero saber o processo de como chegar lá. Então, você vai responder essa primeira e essa segunda da página 39, não, página 40, né? Página 40, certo? A primeira e a segunda da página 40. Ok? Então, na próxima aula a gente continua. Um forte abraço em todos e até lá!